Bem-vindos ao Debate, nosso espaço de diálogo rigoroso e análise de múltiplas perspectivas. Imagine gastar 2 anos da sua vida debruçado sobre um projeto de pesquisa inovador na universidade. Nossa, sim, coletando dados, virando noites, trabalhando. Exatamente. Você formula hipóteses brilhantes e, na hora de apresentar os resultados, um colega de equipe ou um professor simplesmente se apropria do seu trabalho. Publica no próprio nome, né? A pior sensação possível. E o seu instinto visceral, tipo imediato, é queimar as pontes. Você quer expor, processar, lutar com unhas e dentes por aquilo que é seu. Afinal, num mundo acadêmico predatório, ceder espaço à frente a um roubo é quase sempre lido como um atestado de fraqueza. É a mecânica básica da sobrevivência, sabe? A lógica do contra-ataque. Quer dizer, se você não defende o seu território intelectual ou material, o sistema te engole inteiro. E é exatamente por causa dessa lógica que o texto que a gente analisa hoje se torna tão contra-intuitivo e vital. Nós estamos olhando para a narrativa histórica de Gênesis 26, focada no patriarca Isaac. Ele está assim, num cenário implacável. Ele é um peregrino em terra alheia, né? Isso, um peregrino, tentando sobreviver a uma crise econômica e agrícola devastadora, uma fome generalizada. Mas quando ele finalmente consegue prosperar com um trabalho árduo, ele sofre uma oposição brutal dos filisteus locais. Um boicote direto. E a nossa pergunta central emerge daí. A vitória de Isaac sobre a inveja sistemática dos inimigos foi, na sua essência, um trunfo de uma postura de renúncia passiva e ética e espiritual cristã? Ou será que a sobrevivência dele foi o resultado de uma estratégia ativa, sabe? Uma resiliência geopolítica que serve para validar historicamente a providência divina no mundo real? Eu argumentarei que a chave da vitória de Isaac reside puramente na sua resiliência espiritual e na ética da não-violência, antecipando a visão do Sermão do Monte frente à ganância material. E eu vou defender que a ação de Isaac é uma diplomacia histórica e apologética ativa. A escavação dos poços e a teofania servem como provas de que Deus age no mundo real, refutando o deísmo moderno. Para entendermos os mecanismos dessa história, a gente precisa olhar para o que de fato ocorreu em Gerar. O ataque dos filisteus, o ato de entulhar os poços, foi movido por inveja, uma obra da carne voltada à ganância material. Eles jogaram terra nos poços dele, um vandalismo econômico severo, de fato. Exato! E a resposta natural seria a guerra, mas Isaac vence ao abrir mão dos seus direitos legítimos temporais. Em vez de puxar a espada, ele focou na comunhão com Deus, sabe? Priorizando a saúde espiritual sobre a posse de bens. Ele não se afunda na lama da cobiça. Olha, eu entendo o apelo dessa visão, mas eu considero essa leitura muito romântica e perigosamente próxima da inércia. Como assim, inércia? Ele agiu de forma pacífica. Mas a ação de Isaac não tem nada de passiva. Confunde-se recuo tático com renúncia de direitos. Quando ele sai do centro de Gerar e vai para o vale, o que ele faz? Ele reabre os poços cavados nos dias de Abraão. Sim, ele volta às origens. Mais do que isso, ele dá rigorosamente os mesmos nomes que o pai havia dado. Isso não é alguém desistindo do mundo material. Na cultura patriarcal, renomear é um ato jurídico e histórico de manutenção da aliança. Mas repara nos termos hebraicos das próximas contendas, porque eles revelam o estado de espírito ali. Ele cava um poço, os inimigos roubam, e ele chama de Esek, que significa contenda. Ele vai, cava outro, roubam de novo, e ele chama de Sitna, que significa inimizade. É ligada à raiz de Satã, opressão espiritual. Então eu te pergunto, quando Isaac abandona Sitna, isso não é a prova definitiva de que a paz espiritual exige que recuemos diante da ganância material? Não me convence. A grande questão não é que ele deixou Sitna para trás, mas o que ele fez logo em seguida. Ele cavou um terceiro poço e encontrou Rehobote, que significa alargamento, amplo espaço. Tá, mas ele só chegou lá porque cedeu o anterior? Ele cedeu, mas não desistiu do trabalho. Pense nisso no contexto do estudante que teve a ideia roubada hoje. Se lutar pelo projeto roubado, o Sitna dele vai destruí-lo emocionalmente e manchar os princípios dele. O que ele faz? Desiste da academia.
Não, ele tem que preservar a sanidade. Exato. Mas recuar não é desistir, é pivotar estrategicamente. Você deixa a ideia lá porque reconhece que a sua capacidade de gerar novas ideias não dependia daquele único projeto. Ele superou os filisteus através do cansaço da abundância e não da rendição. É uma distinção interessante. Mas eu argumentaria que o motor que permitiu que ele continuasse cavando até Reobote foi exatamente o desapego. Se você entra numa guerra fria corporativa de difamação para provar que a ideia é sua, você pode até ganhar o crédito. Mas perde o foco. E perde a própria alma no processo. Ao ceder Sitna, Isaac declara que a água não vem do poço roubado, vem de Deus. O esforço humano continua, a pá continua na mão, mas o coração dele não está acorrentado ao resultado material. É por isso que ele sobrevive. Eu vejo de outra forma. Você diz que o coração dele não estava acorrentado ao material, mas a narrativa foca intensamente na validação desse espaço físico logo depois. A história não para no alívio de Reobote. Ele sobe para Bérseba. A transição para Bérseba muda tudo, de fato. É lá que a geografia e a revelação divina colidem. Exatamente. O próprio Deus intervém e aparece para ele na teofania. E a primeira palavra de Deus é um imperativo direto. Não temas, focando na restauração íntima de Isaac. E prometendo a semente, a descendência. Sim, mas o não temas atua curando a raiz moral dele. O medo tinha feito Isaac mentir sobre a própria esposa antes para salvar a pele. Quando Deus diz, não temas, ele está dizendo, eu sou o seu conforto, eu sou o seu galardão. A presença de Deus é maior que a água no deserto. É uma leitura tocante, mas incompleta. Você foca no não temas como um abraço psicológico no patriarca ferido e privatiza a ação de Deus. Mas a teofania não é apenas isso. Não seria ela a chancela legal da soberania divina sobre a Terra? Mas como isso se aplica à geopolítica? Pensa no deísmo moderno que os universitários enfrentam. A ideia do relojoeiro distante, de que Deus deu corda no universo e sumiu. Quando Deus desce em Berseba, num ponto geográfico real, ele desfere um golpe contra o deísmo. Ele não dá só terapia, ele emite uma escritura de posse. Uma garantia da promessa material, você diz. Isso. A experiência prova um Deus que age na história geográfica real. Se fosse só conforto interno, Deus não atrelaria a promessa à descendência física e à terra. Eu não anulo a validação histórica, mas olha os efeitos reais dessa teofania na sociedade ao redor. Se fosse sobre soberania territorial agressiva, no dia seguinte Isaac formaria uma milícia e tomaria Sitna de volta à força. Mas ele não precisava fazer isso. Não faz. O que se segue é o rei inimigo, Abimeleque, buscando a paz. E a dinâmica disso é chocante. Sim, e observe o motivo. Eles reconhecem publicamente, eles dizem, vimos claramente que o Senhor é contigo. Eles foram atraídos pela evidência apologética palpável. A resiliência de Isaac forçou os inimigos a negociarem. Mas veja a resposta cristã de Isaac frente a isso. Ele tem os algozes na tenda dele, as pessoas que arruinaram a vida dele dias antes. E o que ele faz? Ele prepara um banquete para eles. Ele faz o banquete. Isso transcende a fria diplomacia, sabe? Ele poderia impor sanções brutais, mas ele oferece pão e vinho. Ele prefigura o sermão no monte, dar a outra face, fazer banquete para os inimigos. A vitória dele é uma profunda ética da graça, não de poder mundano. É belíssimo, inegável. Mas o banquete é apenas amor aos inimigos ou é Isaac estabelecendo uma fronteira inegociável respaldada por Deus? Porque no Antigo Oriente Médio, um banquete acompanhado de um juramento, um pacto, é um mecanismo legal para selar um tratado de não agressão. Ele institucionaliza a paz. Exatamente. É o pacifismo de quem escolhe a paz a partir de uma posição de abundância. E tem um detalhe estrutural fundamental que une as nossas visões aqui. A sequência de eventos quando Isaac chega em Berseba. A construção do altar. Essa mesma. Qual é a ordem? Primeiro, ele edifica um altar e adora. Segundo, ele arma a tenda. E só em terceiro lugar, os servos começam a cavar o poço de Seba. Isso. E o que mostra a hierarquia das coisas. No exato dia em que o tratado de paz é assinado, os servos chegam e dizem, achamos água. A sincronia é absurda. A adoração atrai a provisão real.
É a interseção do suor humano com a soberania de Deus. E isso confirma minha tese central, né? A verdadeira fonte da sobrevivência não era a geologia do deserto, era a fidelidade de Deus. O impacto didático para o jovem hoje é esse. A tentação de focar só em cavar o poço, de se matar de trabalhar no estágio ou no projeto, é esmagadora. Com certeza. O desespero acadêmico. Mas Isaac diz para parar e construir o altar primeiro. O compromisso ético e a adoração atraem a água. Ele priorizou a paz sobre a guerra. Concordo que a adoração estabelece a bússola moral, mas o altar não perfura a rocha, sabe? O poço ainda precisa ser cavado. O altar sem o poço é misticismo cego, e o poço sem o altar é materialismo cego. Os dois andam juntos. Isso. Isaac exigiu de si um labor imenso. A evidência apologética mais forte contra o mundo deísta não é o cristão que só ora, mas o que ora fervorosamente, trabalha com excelência técnica e estabelece a paz em ambientes profissionais tóxicos. Formamos um quadro bem denso aqui hoje, hein? A minha perspectiva se mantém firme de que a vitória sobre a inveja e a cobiça se dá pela resiliência espiritual. É a disposição cristã de ceder o efêmero para herdar as promessas, como o caminho até Reobote nos ensina. E do meu lado, eu sintetizo que essa mesma jornada prova um Deus imutável agindo na história real. A escavação dos poços é uma defesa apologética. A fé exige sim ação diplomática e trabalho diligente, sabe, transformando a contenda em memória de vitória. O que fica de ponto de convergência é que a resposta ao conflito humano está exatamente na intersecção entre a adoração e o labor, o altar e o poço. Há muito mais camadas teológicas sobre a tipologia de Yeshua como a água viva definitiva em Gênesis 26. Sem dúvida, fica a reflexão para os estudantes continuarem explorando. Exato. Muito obrigado por acompanharem o debate de hoje e até a próxima.